Olá, bom dia! E a saúde mental no trabalho vai passar a ser uma obrigação legal para todas as empresas brasileiras. O Brasil é o quarto país mais estressado do mundo e os afastamentos por transtornos mentais cresceram mais de 400% nos últimos anos. Nós vamos conversar com o advogado trabalhista, Dr. José Geraldo Pinto Júnior, que vai explicar para a gente como que vai funcionar isso. Bom dia, doutor. Bom dia. Tudo bom? Obrigada pela presença. Obrigado, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. O que muda a partir de agora? O que seriam essas doenças mentais, doutor? Bom, as doenças mentais, primeiro, a gente tem que classificar que as doenças mentais têm que ser ligadas diretamente ao trabalho e ao ambiente de trabalho. É isso que a norma regulamentar procura evitar, que o ambiente de trabalho possa causar qualquer tipo de problema de ordem psicossocial, que seria tanto as doenças psicológicas, bem como aquele ambiente socialmente lesivo para o empregado. Hoje, então, as doenças mais comuns seriam a depressão, a ansiedade, o estresse mesmo? Depressão, a ansiedade, a síndrome de burnout, né, que foi lançada agora, se eu não me engano, ano passado, como categoria de doença, como acidente de trabalho, o burnout, né, que é quando a pessoa se sente extremamente estressada a ponto de colapsar. Então, tudo isso se procura evitar agora com a NR1. E como que muda? Né? O que muda agora? O que a empresa tem que fazer? Bom, a NR1 agora foi modificada, como você bem disse, né, ela foi modificada agora no ano passado. A previsão não, ela entra em vigor a partir do dia 26 de maio, próximo de 2025, mas houve uma alteração agora no momento da exigência. Ela só vai ser realmente exigida pelos órgãos do trabalho a partir de 26 de maio de 2026. Então temos aí um período de 1 ano de vigência para que as empresas possam se adaptar. Seria um período instrutivo e de conhecimento das empresas para poder se adequar à norma, porque são muitas as exigências e a necessidade de modificação do próprio ambiente de trabalho vai requerer das empresas uma atenção muito especial para poder cumprir as exigências. Isso pode citar para a gente aí quais seriam, pelo menos assim, né? Quais seriam essas exigências? Não dá para citar todas, mas as mais importantes de relevância. Por exemplo, empresas em cuja carga de trabalho seja muito, muito pesada, é onde o empregado tem que sistematicamente estar fazendo horas extras. Isso demonstra o quê? Uma carga de trabalho excessiva para aquele grupo de funcionários, onde a empresa pode fazer as modificações com relação ou aumentar o número de funcionários, ou diminuir a carga de trabalho, dividir por outro grupo. Né? São maneiras de você fazer essa prevenção dessa sobrecarga. Esse é um dos exemplos. Teriam mais exemplos? Outros exemplos de líderes que, por vezes, exigem de forma muito abrupta, muito forte, que o funcionário cumpra o seu dever de labor. Né? Então, isso causa realmente um estresse, às vezes um pânico para a pessoa, causando inclusive até uma própria síndrome de burnout, mas que ele pode modificar a abordagem, a forma de comunicação. Tudo isso tem que ser hoje analisado pela empresa, colocado nessa espécie de caldeirão de procedimentos que ela vai ter que se adequar. Empresas, por exemplo, que impõem metas. Tem que cumprir, né, a meta tal. Como que isso também seria? A meta, ela pode ser colocada, mas nunca uma meta inatingível. Uma meta inatingível é algo que você está colocando o funcionário para poder tentar alcançar algo que ele jamais vai conseguir. Então, isso causa realmente o estresse, porque vem as cobranças, você não atinge, a equipe não atinge, e aí começa a vir as doenças psicossociais, psicossomáticas, inclusive.
E o senhor, como advogado trabalhista, né, explica pra gente como que vai funcionar, né, tem esse período de, como se fosse um período mesmo de preparo das empresas, e depois, como que a fiscalização vai acontecer nesses ambientes? A fiscalização começa a pode vir por denúncias, pode vir pelo próprio Ministério do Trabalho, fazendo a análise, escolhe uma empresa que pode ter alguma carga, pela própria natureza, uma carga de trabalho excessivo, como telemarketing, por exemplo, onde as pessoas não conseguem parar, aquela ligação o tempo inteiro e de ter que fazer ligações telefônicas. E então eles escolhem essas empresas para poder fazer uma análise para ver se realmente ela está cumprindo as exigências da norma. Porque a norma, hoje, ela exige que você faça todo esse programa preventivo. Você vai ter que ter um programa de gerenciamento de risco, que é o que a gente chama de PGR. Isso para evitar, porque às vezes já tem funcionários com diagnóstico, já tem até, né, o exame, olha, fui diagnosticado, trato de ansiedade, eu trato de depressão. Aí muda, então? A PGR, ela é, como eu digo, é um programa de gerenciamento de riscos, né? Quando já acontece, você não está gerenciando um risco, ele vem a posteriori, mas lógico, ele vai ter que analisar quando vier um funcionário com algum problema nessa ordem, ele vai ter que abordar de uma maneira correta, ou afastando, ou diminuindo a carga horária, ou fazendo uma modificação de horário de trabalho. Tendo um ambiente também de descanso, né, com uma TV, um ambiente um pouco para almoçou, né, ter aquele período ali para descansar. Exatamente, ou às vezes você pode dividir em períodos, às vezes dependendo do trabalho, se o trabalho for uma carga muito forte, tanto de trabalho quanto de estresse mental, ao invés de você fazer um descanso de 1 hora, você divide isso em 2 descansos de 30 minutos, ou 4 descansos de 15, 3 descansos de 20. A lei exige que você tenha 1 hora de descanso, mas você pode fazer interrupções para a pessoa ter um pouco mais de tranquilidade, ou até mesmo aumentar esse período de descanso, fazendo com que ela cubra isso a posteriori em outro dia. E como que o funcionário deve ficar atento, né, ou recorrer caso... Porque o funcionário também, às vezes, vai ficar com medo de perder o emprego. Ou vai tentar esconder, ou não vai tentar mostrar, olha, eu não estou bem, que poderia ter essa mudança. Como que vai ser assim? Porque é uma situação, às vezes, um pouco complexa para o funcionário. Eu vejo que, no meu sentir hoje, você tem com esse programa, é até melhor para o funcionário, onde que ele possa conversar com a empresa se sentindo, onde ele possa demonstrar o que ele vem sentindo, para que a empresa, então, possa corrigir o rumo desse programa. E vai ser necessário realmente uma grande comunicação entre funcionário e empresa, entre empregador e empregado, né? Havendo essa comunicação, você vai trazer um ambiente mais tranquilo com a possível, né, e a desejável melhora no ambiente de trabalho. Em muitos casos, né, nós sabemos, acompanhamos, nós fazemos muitas reportagens aqui em relação à depressão. E tem uma reportagem que fala um pouquinho desse problema específico. Vamos acompanhar. A depressão não tem rosto, não tem hora e não tem padrão. Ela pode atingir qualquer pessoa, independentemente da idade, da classe social ou do estilo de vida. Enquanto o mundo segue seu ritmo acelerado, por dentro, quem convive com a depressão muitas vezes sente como se estivesse parado, preso em um lugar escuro, onde até as tarefas mais simples parecem impossíveis. Tristeza, angústia, cansaço excessivo, falta de motivação. Esses são alguns dos sinais mais comuns, mas nem sempre eles são claros. A depressão pode se disfarçar de mau humor, de irritabilidade ou até de um falso sorriso. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 300 milhões de pessoas no mundo sofrem com a depressão.
E apesar dos números alarmantes, ainda há muito preconceito e desinformação. Depressão não é frescura, não é falta de força de vontade. É uma condição de saúde mental que exige acolhimento, tratamento e escuta. Buscar ajuda é um ato de coragem, não de fraqueza. Terapia, acompanhamento médico, apoio da família e dos amigos podem fazer toda a diferença. E se você conhece alguém passando por isso, estenda a mão. Às vezes, um gesto simples pode ser o primeiro passo para que essa pessoa não se sinta sozinha. Falar sobre depressão é quebrar o silêncio, é abrir espaço para o cuidado, é lembrar que a saúde mental importa e que ninguém precisa enfrentar isso sozinho. Então, agora continuamos com esse assunto. Doutor, então a depressão realmente, né? Tem muitos funcionários passando por isso. O senhor tem ações assim, nesse sentido de funcionários depressivos que às vezes não sabem o direito que ele tem? Bom, eu sou um advogado que trabalho mais para o lado da empresa, então, mas a gente acaba encontrando diversos casos que realmente onde o funcionário tem a depressão. E aí é que vem um liame que precisa ser muito bem analisado, tanto pelo magistrado, né, quanto pelos advogados e pelos próprios funcionários e patrões e empregados, lógico, que é a relação deste problema psicológico com o trabalho, com o ambiente do trabalho. Porque muitas vezes a pessoa ela já vem com um histórico depressivo. Então, o quanto que o ambiente de trabalho desenvolveu um gatilho nela com relação a isso, e se esse gatilho realmente é do ambiente de trabalho ou algum gatilho externo que possa ocorrer com relação à depressão. Então, são questões muito minuciosas que precisam ter um olho bem clínico para você detectar. E esse dado, né, chama atenção, um dado aí que são muitos brasileiros com, né, doenças mentais. O senhor que é advogado empresarial percebe isso também nas empresas? Esse aumento realmente dos funcionários? Sim. E muitas empresas preocupadas com isso. Mesmo antes da exigência da NR1, várias empresas já se preocupam com essa relação das questões de depressão, até mesmo porque há uma redução de trabalho. A empresa acaba perdendo isso. Um trabalhador que não pode ir trabalhar em razão de uma doença, que se afasta por uma doença, de certa forma, é um prejuízo para a empresa que vai precisar colocar outra pessoa ou vai ter o trabalho dela reduzido. Uhum. E a empresa também está preocupada com isso, claro? Com certeza. A empresa se preocupa tanto com o lado da pessoa em si e, logicamente, com o lado dela, com o lado econômico dela. Porque se não há um trabalho, ela também perde em relação a isso. Então, nesse um ano aí, a empresa vai se preparar. Isso, ela precisa se adequar, né? Para evitar as normas, as normas já estão, né, já estão postas. Hoje, inclusive, já no Gov.br, o empregador e o empregado já encontram as duas NR1s, né? A NR1, que é válida até o dia 25 de maio agora de 2025, e a NR1, que vai ser exigível a partir de 25 de maio de 2026. Então, pode ser analisadas as duas NRs para poder entender o que precisa ser feito. E quem não cumprir com isso, né? Aquela empresa que não se preocupar em atender essa norma, e o que pode acontecer? São fiscalizações, multas, né? Por muitas vezes também atuações do Ministério Público do Trabalho, exigindo esse cumprimento, que se faça. Além disso, né, você não cumprindo uma NR, se caso a questão for parar no âmbito judicial, se você não tem um documento que você faça, pelo menos um cumprimento de um ambiente de trabalho mais rígido com relação a isso, você não tem uma documentação que possa dizer que não foi você
quem ocasionou aquele problema. Se você tem um ambiente de trabalho mais tranquilo, dentro das normas, já fica um pouco mais difícil para o trabalhador fazer a prova de que foi o ambiente de trabalho que desencadeou o problema. Muito bem, muito obrigada, doutor José Geraldo, pelas informações. É um assunto bem polêmico, né? As empresas aí vão se adequar, tem um ano, né, para ter esse cuidado com o ambiente de trabalho, evitando aí que tenha tantas doenças mentais, e também evitando, né, que quem passe pelo problema tenha uma perda ali, piore na situação, e sim, mas dar esse suporte ao funcionário, né, doutor? Eu só queria complementar, se for possível. Claro. É que dentro dessas doenças ditas, a gente se preocupa com o lado psico, mas existe um outro lado social. O assédio, né, tanto moral quanto sexual, ele também está incluso dentro da SNR1. Então, as empresas também precisam estar atentas para que as possibilidades de assédio moral ou mesmo assédio sexual sejam evitadas no ambiente de trabalho. Realmente duas coisas bem importantes que infelizmente acontecem muito. Muito importante. Né? Muito obrigada, doutor José Geraldo, pela presença. Rápido intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Estamos de volta e vamos falar de perfis falsos para vigiar a rotina de uma pessoa e ir ao encontro dela, que é stalkear ou ir atrás, perseguir alguém de forma obsessiva. Isso é crime no Brasil há 4 anos. Mas identificar esses criminosos ainda é um grande desafio para a polícia. A vida dessa jovem de 23 anos nunca mais foi a mesma depois que ela começou a ser perseguida nas redes sociais há 2 anos por um rapaz que ela nunca viu, nunca encontrou, nunca falou. O que ele te diz que te impressiona? Eu acho o fato dele me tratar como se ele me conhecesse. Ele fala que ele fantasia com o jeito que eu sou, com a minha boca, com o meu rosto, com o meu cabelo. Depois do primeiro bloqueio, ele criou novas contas. Ela então restringiu o perfil, mas as mensagens não pararam. Nessa, inclusive, ele disse que a viu passar, mas não deu tempo de dar oi. Eu senti que talvez ele já tenha me visto várias vezes e que em lugares assim, bares ou festas. Homens e mulheres podem ter as suas vidas invadidas e também podem ser os perseguidores. Eles constrangem as vítimas, intimidam, deixam elas com medo e às vezes sem reação. Quando existe uma repetição, quando além desta repetição, esta perseguição implica uma ameaça à integridade física ou psicológica da vítima, ao ponto de restringir a capacidade de locomoção ou perturbar a liberdade ou a privacidade dessa pessoa. Stalking é uma violência, uma invasão de privacidade. Não é nenhuma novidade no mundo do crime, mas a internet facilita sim o ataque dos criminosos. E dificulta o trabalho da polícia. As investigações são mais longas e complexas porque quem persegue, geralmente, se esconde em perfis anônimos. A perseguição, ela pode ser sintoma de um transtorno maior, como uma psicose, uma esquizofrenia, que é um tipo de psicose, pode ser um transtorno de caráter, transtorno de personalidade, e pode ser também um decorrente do delírio de ciúme. A orientação é sempre denunciar. Mas se já é difícil quando o perseguidor é um ex-companheiro, por exemplo, o medo aumenta quando quem ameaça é invisível e a punição pelo crime é branda. A pena do crime de stalking é uma pena que, em regra, salvo as hipóteses agravantes, ela é uma pena de 6 meses a 2 anos, o que caracteriza para a nossa legislação, inclusive, uma infração penal de menor potencial ofensivo, que possibilita até fazer transação penal, sem que haja um processo contra essa pessoa. Agora o assunto é diabetes, a doença silenciosa que mais tem crescido em todo o mundo. Um novo tipo de insulina pode melhorar o tratamento para o adulto que sofre da doença tipo 2. É uma insulina semanal, mas ela ainda não está disponível no mercado. Foram mais de 25 anos arrumando as malas e viajando a trabalho. Além das roupas, seu Francisco nunca pôde se esquecer dos medicamentos para controlar a glicose. Hoje, ele precisa de 3 aplicações diárias de insulina.
além de 2 comprimidos, 3 vezes ao dia. Há mais de 32 anos, mas tem que fazer todas as aplicações nas horas certas e todos os dias. Não pode esquecer, senão a glicose dá um pico muito alto. Agora, um novo tratamento promete mudar essa rotina. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou a insulina basal Icodec para o tratamento de adultos com diabetes tipo 1 e 2. É a primeira insulina semanal do mundo. O medicamento que pode trazer mais qualidade de vida e comodidade para o seu Francisco e milhares de outros pacientes ainda não tem data para ser lançado no Brasil. A Icodeca já recebeu aprovação em outros países como Alemanha, China, Canadá e Japão. Para as pessoas que têm diabetes tipo 2, que é a maioria da população, elas vão poder substituir praticamente toda a insulina por uma aplicação semanal. Então, ao invés de aplicar 365 dias no ano, elas vão aplicar 52 vezes no ano, facilitando muito o tratamento. Para começar a ser vendido por aqui, o preço ainda precisa ser definido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Pacientes que já usaram essa nova insulina mantiveram os níveis adequados de glicemia, com apenas uma aplicação por semana. Uma novidade que vai melhorar a qualidade de vida dos diabéticos, reduzindo o impacto do tratamento no dia a dia. E isso vai ser um grande avanço para nós diabéticos. Nós tomamos 3 agulhadas por dia, tem gente que toma até 5 agulhadas por dia, que eu sei, e essa insulina aplicando uma vez por semana é um avanço muito grande, é um conforto bem melhor para nós. E 29 de abril é o Dia Internacional da Dança. Além da saúde, as aulas fazem bem para a mente. E Érica Alencar foi conferir. Vamos ver. Me diz aí, você acorda com disposição ou acha a hora de levantar da cama a mais difícil do dia? Para essa turma aqui, nada de preguiça. É hora de dançar. É um grande aulão aberto de dança na Praia da Costa, em Vila Velha. E aqui não tem tempo ruim. Afinal, é o Dia Internacional da Dança. Data perfeita para reunir diversas alunas dos 18 núcleos esportivos do município. Ivanilda, por exemplo, já participa há 10 anos. Você vem pra cá, você libera os problemas, você extravasa. E sem contar que você passa a ser família, isso aqui, todo mundo conhece você. Você tem a sua família, mas a nossa família Zumbastica Show é essa que nós temos aqui. A gente se reúne, a gente ri, a gente faz café, reúne todo mundo, a família, e fica aquela coisa maravilhosa. Aqui a gente não passa aniversário, tudo é comemorado, porque aqui é família. Quem também ama dançar é a Monique. E a dança tem um papel tão importante na vida dela que foi responsável por tirá-la da depressão. Eu cheguei à obesidade 1, né, por causa da depressão, e a dança que me curou, né? Comecei a dançar e perdi 60 quilos em 2 anos. Não importa o ritmo, se é axé, zumba, pisadinha, forró, funk, o que interessa é que esse pessoal aqui gosta muito de sambar. E estão celebrando o Dia Internacional da Dança, com muita disposição aqui na Praia da Costa. E olha só, alegria nem energia falta não, tá? A educadora física Cláudia Calvi destaca a importância da atividade para a saúde do corpo e da mente. Proporcionando às pessoas muita atividade física, onde elas perdem calorias e, além de tudo, vem fazer também a parte mental, que é a amizade, socializar. Então é tudo de bom. Hoje a gente está comemorando, né, com esse aulão lindo aqui na praia. E quando eles vêm com um laudo médico, a gente trabalha em cima das necessidades e também a gente faz essa parte de socializar, de fazer amigos. Então elas também têm esse lado. Vão fazer passeios, a gente promove também esse lado emocional também, né? E a dona Ivanilda, ou melhor, a Delícia Show, como se apresenta, conhece muito bem os benefícios da dança. Aproveitar os momentos que o Papai do Céu está nos oferecendo, porque é único. Hoje eu estou aqui, amanhã eu não sei, pertence a Deus. Então nós temos que aproveitar esses momentos que são prioridade. A dança faz parte, você está em movimento constante. Se você para, estaciona no sofá, simplesmente você não vai ter essa vontade de dançar, você não vai sair dali da sua área de conforto. Então isso aqui é você sair, largar a casa e vir dançar,
porque aqui é muito bom e a saúde, Deus agradece. As aulas são gratuitas e ofertadas nas 5 regiões administrativas de Vila Velha, para toda a população acima dos 15 anos de idade. Basta ir até um dos núcleos esportivos munido de cópias de documentos pessoais com foto e um atestado médico autorizando a prática de atividades físicas. Tem mais de 300 vagas hoje abertas dentro do nosso projeto. É só você vir para cá, porque nós queremos transformar a cidade de Vila Velha na cidade da dança também. Hoje, Vila Velha já é a cidade do esporte. E agora a gente quer transformar a cidade de Vila Velha na cidade da dança, porque a gente entende essa integração familiar. Cuidar das pessoas é muito importante. E outra coisa, retirar essas mulheres da depressão e trazer essas mulheres para poder dançar. Pois então é só separar o calçado, a roupa fit e balançar o esqueleto para viver sempre com aquele sorrisão no rosto. E hoje é sábado, bora aproveitar para dançar? E o Minuto TN especial deste sábado fica por aqui, nesse clima bom demais. E eu te espero na próxima semana. Até lá!